O tema de hoje é Venha o Teu Reino. E a gente ora isso, né? Senhor, venha o Teu Reino. A gente canta isso, venha o Teu Reino. Mas a gente sabe realmente o que é esse reino que a gente está pedindo? Ou será que a gente está esperando um reino diferente? E eu já vou te adiantar, o reino que vem é diferente. Ou o reino que a Bíblia fala, ele não é um reino como nós imaginamos, né? Ele é um reino diferente. Vamos abrir a Bíblia aqui em Mateus 21. Eu vou ler na minha aqui. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão à aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é esse? E as multidões respondiam: esse é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximavam de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim, vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Senhor, queremos apresentar a Ti, Senhor, essa palavra, Pai. Aquilo que o Senhor nos apresenta hoje, Senhor. Para que seja realmente como alimento em cada um de nós, Senhor. Para que produza em nós, Senhor, o Teu fruto. Que caia numa boa terra, Senhor, como uma boa semente. E produza os frutos que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Gustavo me desafiou ontem, tem que pregar sobre o domingo de Ramos, hein? Aí eu falei, então tá bom. Tô brincando, a gente não precisa ter essa liturgia, não. Mas eu fiquei pensando no que ele falou, achei interessante, né, que no domingo anterior, né, à crucificação, né, aconteceu esse fato aqui. E 4 dias antes, na verdade, da crucificação, para ser bem exato, né? O Senhor entra nas portas de Jerusalém, assentado sobre 2 jumentos ali, e de uma maneira muito diferente, né? E ali estava sendo anunciado um reino, e alguns estavam ali prontos para receber aquele reino, outros, porém, não estavam. Eu queria falar algo, assim, algumas coisas aqui, algumas coisas interessantes, né? Primeiro, é que havia já uma profecia, como ele mesmo escreve aqui, né, isso está lá em Zacarias 9:9, diz assim: alegrem-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então, assim, o povo deveria olhar aquilo e deveria perceber o que estava acontecendo, né? Mas não foi muito assim. E
versículos 6 e 7, que a gente acabou de ler, é interessante. Ele fala assim, ó: indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. Alguém já percebeu aqui que eram 2 jumentos? Ou não? Todo mundo já... No Evangelho de Mateus falam que eram 2 jumentos, para que se cumprisse o que estava em Zacarias, né? E é interessante, tem algumas teorias do porquê 2 jumentos ali. A primeira, a mais simples, em Lucas fala que o jumento mais novo, ele nunca havia sido montado, né? Diz que era um jumento novo, ainda sem... Nunca ninguém tinha montado nele. Então existe uma teoria de que assim, tinham que carregar a mãe para o jumentinho não ficar assustado, coitado. E ele entrar na cidade, um monte de barulho, né? Essa teoria é meio... Enfim, pode até fazer sentido, mas espiritualmente não vejo muito sentido, não. Existe uma outra, um pouquinho mais teológica, né? De que o Senhor, ele teria que vir montado sobre os 2 jumentos, como uma simbologia daquilo que era da antiga aliança e da nova aliança, né? A jumentinha velha e a jumentinha, o jumento novo, né? Então ali o Senhor talvez estava anunciando ali, olha, eu venho assentado sobre a lei, sobre os profetas e anunciando algo novo, algo que há de vir, né? Um jumento que ninguém ainda montou, algo que ainda nunca foi apresentado, eu vou chegar e vou apresentar para vocês, né? Então ele vem com aquela simbologia ali. Mas o fato é que a profecia estava se cumprindo diante dos olhos de todos eles, né? E aí é interessante, se você vai na Bíblia, você começa a ver que, assim, né, a gente sempre fala isso, que o Antigo Testamento é sombra do que aconteceria. E no Antigo Testamento o Senhor deu muitos indícios de como seria a entrada do Senhor. Uma é essa profecia aqui de Zacarias. E outras têm a ver com o jumentinho. É interessante isso, né? E não sei quantos lembram aí da passagem de Abraão. Todos têm a ver com o Messias. Todos são proféticos, todos são messiânicos, todas essas passagens. Quando Abraão leva o seu filho para ser sacrificado, Isaque, né? Numa viagem ali de 3 dias, mais ou menos. Diz a palavra que ele vai assentado num cavalo branco. Não? Assentado numa carruagem. Mas também não. Vamos ver o que diz aqui, ó. Está lá, Gênesis 22, 3 a 5. Abraão vai montado em um jumento. E a gente sabe que a figura de Abraão oferecendo Isaque é como a figura do próprio Senhor sendo oferecido, né? O cordeiro perfeito. Porque Isaque foi ali para ser oferecido, mas o Senhor tinha preparado um cordeiro. Assim como acontece com cada um de nós aqui, né? Seríamos nós aqueles que deveríamos ser crucificados ou mortos, né? Oferecidos como sacrifício. Mas o cordeiro perfeito estava ali, separado. Então, né, teve uma função do jumentinho ali de levar. Isso tudo é uma simbologia, tá? Mas é só para você ver como o Senhor, desde lá de trás, já estava avisando como seria. Então não tinha desculpa para aqueles que viram, né? Falando, não, mas ele tinha que vir assentado numa carruagem, num rei, no cavalo branco. E um outro momento em que a gente vê um jumentinho andando, cumprindo uma função, é quando Moisés vai até Faraó. Também interessante, também profético, também messiânico. Por quê? Porque Moisés, enviado por Deus até Faraó, diz que ele vai caminhando com a sua família montada sobre um jumentinho, eles vão até Faraó para libertar o povo. Eles vão lá para falar, olha, chega, acabou o tempo de escravidão. Acabou. A partir de agora, deixa o meu povo ir, né? E foi o que o Senhor fez ali na cruz. Quando ele entra naquelas portas de Jerusalém, ele está começando a anunciar, acabou o tempo da escravidão. Acabou o tempo da escravidão do pecado, da escravidão da morte. Acabou o tempo do inimigo na sua vida, na minha vida. Porque o rei entrou pelas portas de Jerusalém para nos libertar.
Mas foi fácil para Moisés? Não, né? Faraó chegou e falou, então tá bom, já que o Senhor te falou, vai, pode ir embora, meu filho. Não foi assim. A gente sabe que Faraó endureceu, Faraó se endureceu, ele cada vez mais queria impedir aquela conclusão, né, daquilo que o Senhor tinha prometido. Mas uma promessa do Senhor, ela não volta atrás, né, ela se cumpre. E aconteceu a mesma coisa com o Senhor aqui. Quando ele entrou, a gente leu aqui, né, que no domingo ele entra. Na segunda-feira, a primeira coisa que a Bíblia relata que ele fez, aqui em Mateus não relata a cronologia, mas em Marcos relata, que na segunda-feira ele vai ao templo. Mas ele não vai ao templo para orar, simplesmente, né? Por quê? Porque no domingo ele entrou como rei. Domingo ele entrou para reinar, para instaurar um reino, não como o mundo conhecia, mas um reino diferente. Um reino que mudava de dentro para fora. E ali ele chega naquele templo exterior, naquele templo que cumpria um propósito ali, que não era mais o propósito do Senhor. E aí ele vê aquela bagunça, aquele bando de animal, gente vendendo, gente negociando. E aí ele, né, a gente já sabe o que aconteceu ali, né? Ele levanta, joga as mesas para o alto, ele fala que aquilo tudo está errado. Ele tira todo mundo ali. E o que me chama a atenção, lá no versículo 14, é o seguinte. Diz que cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo. E o que aconteceu com os cegos e os coxos que se aproximaram de Jesus? Foram curados. Mesmo no meio do caos, mesmo no meio da impureza daquele lugar, né? Aqueles que estavam necessitados, em busca de salvação, encontraram salvação naquele momento. Embora muitos ao redor ali estavam negociando a fé, estavam fazendo coisas erradas, né? Mas aqueles que buscaram o Senhor para serem limpos, como a palavra meio, como Jesus mesmo diz, né? Que ele veio para os doentes. E aí é algo interessante isso, porque o dia que a gente não se considerar mais doente, a gente não tem mais motivo do Senhor nos salvar. O dia que a gente achar que a gente já tem tudo, eu não preciso de mais cura nenhuma, não preciso de mais limpeza nenhuma, o Senhor fala que ele não veio mais para mim, que ele veio para aqueles enfermos, doentes, necessitados, bem-aventurados, né? Os humildes, mansos. E aí o Senhor, ele entra naquele lugar, cura aqueles que vêm até ele. Mas o que acontece depois é interessante no versículo 15. Porém, quando os principais sacerdotes e os escribas, os religiosos, né, viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, eles ficaram felizes da vida e falaram, Jesus voltou, Jesus chegou, é o rei. Foi isso? Não. O pessoal está dormindo. Olha que coisa. Se de repente a gente vê Jesus entrando por aqui, alguém que nunca andou na vida começa a andar, alguém que nunca enxergou na vida começa a enxergar, qual seria a nossa reação? Seria celebrar com eles, falando, só pode ser o Filho de Deus. Ou o nosso olhar poderia ser como desses religiosos. Que sandália chechelenta é essa que ele está usando, hein? Que roupa suja. Isso não pode ser rei nem aqui, nem na China. Em lugar nenhum. Né? Muito menos em Jerusalém. Como que ele, né? Como que ele entra se anunciando? Como é que essas crianças ficam falando aí que ele é o rei e ele não faz nada? Ele não diz que ele não é o rei. Eles ficaram indignados. Os religiosos ficaram indignados. Indignados porque... Não porque o Senhor estava curando, não porque houve cura, libertação naquele lugar, mas porque o reino que estava se apresentando era diferente do que o que eles imaginavam. Eles queriam um reino que os justificasse. Eles imaginavam, e assim, não é muito diferente da gente não, tá? Às vezes a gente fica olhando lá para trás e fala, esse pessoal era... Como pode? Mas a gente faz igualzinho. Quantas vezes a gente já não orou, Senhor, faz justiça, Senhor. Mostra para ele que eu estou certo e está errado. Senhor, mostra para minha esposa que ela está errada todo dia, quando a gente discute. Né? Ela não vê que eu estou certo. Né? Senhor, faz justiça, envergonha ela na frente. Né? Eu sei que tem gente que já orou assim. Hein? Olha aí.
Aí quando a gente faz isso, a gente está fazendo igual esses judeus, esses religiosos, né? Por quê? Porque a gente está buscando uma justiça própria. A gente está buscando um reino que me justifique. Um reino que vem em meu favor. Um reino que age como um reino natural. Mas era um reino espiritual. As bênçãos disponíveis para nós através desse reino, elas são ilimitadas. E elas são espirituais. Em Cristo Jesus. Elas não são materiais. Você pode ter bênçãos materiais, elas são consequências de tudo isso. Mas se o nosso coração se inclina para qualquer uma dessas coisas, a gente vai perder, inclusive, as bênçãos espirituais que o Senhor tem para a gente. Né? Então a gente age da mesma maneira que esses religiosos, quando a gente começa a buscar o nosso próprio interesse no meio desse reino. Né? Senhor, me honra. Senhor, eu vou ofertar aqui porque o Senhor vai me dar 10 vezes mais. Senhor, eu vou abençoar aquele irmão lá e vou falar para todo mundo que eu abençoei, para todo mundo ver que eu sou justo, que eu estou cumprindo a tua palavra. A palavra diz que você pode fazer isso, mas ela também diz que a sua recompensa já chegou. É exatamente o fato de todo mundo saber quão generoso você é. Agora a palavra também diz que se a sua mão direita dá, sem que a sua esquerda saiba, a recompensa no céu, a recompensa espiritual, né? E esse deve ser a nossa busca. Não que eu seja perfeito, nós sejamos perfeitos, não somos, mas a gente precisa saber como agir. E a gente precisa saber voltar atrás e falar: Senhor, me perdoa, porque eu agi errado nesse dia aqui, eu agi errado dessa maneira. É isso que o Senhor quer, né? É claro que Ele quer e vai nos aperfeiçoar. Esse é o objetivo do Senhor. Mas essa função é dele, do Espírito. Quando a gente está sensível ao Espírito, Ele vai lá e fala: você está achando que eu vou te justificar, que a sua esposa está errada? Agora olha isso aqui, né? Reconhece isso aqui, vai lá pedir perdão. Aí chega, tá claro, amor, desculpa aí. Mas nós somos assim, né? Nós temos a tendência de buscar uma justiça própria, de buscar um reino natural. Mas o reino que estava se apresentando, ele não era natural. Ele era espiritual, com bênçãos espirituais. Então eu falei aqui do jumentinho que entrou, que levou Abraão, Isaac. Falei do jumentinho que levou Moisés. E tem um terceiro, que também está conexo com essa entrada de Jesus em Jerusalém, que está em 1 Reis 1, 32, 34, que é o cortejo de Salomão para ser coroado rei. Você já se percebeu que em todos esses momentos que apontavam para o governo messiânico, não era um cavalo branco, um stallion, como é que fala? Lá no Brasil falam um cavalo garanhão, né, que chama, né? Que é aquele todo poderoso, né? Não. Diz que eles entraram num jumentinho, sendo cortejados. Mas agora você imagina que todos aqueles que estavam ali, aqueles religiosos, conheciam muito bem cada uma dessas escrituras. Decoravam, ensinavam tudo aquilo. E quando aconteceu diante dos olhos deles, eles não viram. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não se tornar cegos com olhos abertos, né? Vendo sem enxergar o que o Senhor está preparando. Eram sinais do que estavam se cumprindo. E eu falei aqui no início, né? A gente ignora os sinais também, né? A gente canta: Senhor, venha o teu reino. A gente ora: Senhor, venha o teu reino. Senhor, seja feita a sua vontade. Aí quando vem a tua vontade, fala: não, isso não é vontade de Deus, não. Não, como é que é a vontade de Deus, né? Eu passando perrengue. Como é que é a vontade de Deus me mandar para esse lugar? Como é que é a vontade de Deus? Né? E a gente não reconhece o reino do Senhor chegando. Então a gente muitas vezes age da mesma maneira, né? Mas Ele vem de uma maneira simples, invisível, humilde, transformando, mas de dentro para fora, transformando o nosso interior e nos fazendo cidadãos de um outro reino, que é muito superior a esse aqui. Que esse reino vai passar. As tribulações aqui vão passar.
Jesus passou por tribulações. A gente não vê Jesus rico nem enriquecendo ninguém. A gente não vê Jesus sendo honrado diante dos poderosos. Dificilmente você vê ele andando entre os poderosos. Quando ele anda no meio de ricos, é para convencer o rico de que ele deveria dar tudo que ele tinha. Né? O rico chega para ele lá, o jovem rico: Senhor, eu já faço tudo. Eu faço tudo certinho, não tem nada que eu erro. O que eu faço para herdar a vida eterna? Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí diz que pesou o coração dele, ele se entristeceu. Mas não se entristeceu pelo que o Senhor falou, mas porque ele tinha muita coisa e ele ia ter que abrir mão de muita coisa. E a gente age assim também: Senhor, mas eu tenho que abrir mão disso. Mas eu tenho que abrir mão. E na verdade, a gente tem que abrir mão de tudo. Porque o que o Senhor tem é muito melhor do que tudo aquilo que a gente tem materialmente, né? E aí, a gente tem que exercer a fé. Porque a fé é exatamente a gente tomar posse daquilo que a gente não vê. É crer naquilo que é invisível, né? É crer que o Senhor, os planos do Senhor são muito mais altos, muito melhores do que os nossos. E que tudo há um propósito. E é interessante, o propósito do Senhor não é com coisas, não é com situações. O propósito do Senhor é com vidas, é comigo, com você. O objetivo do Senhor é me transformar, te transformar. Quando o Senhor consegue nos transformar, aí eu imagino que aí a festa no céu é grande, né? Ó, tem um ali, ó, que o coração começou a desempedrar. Estou começando a desempedrar o Sidney, o Léo, o Felipe. Estou começando a desempedrar. O Rogério, não vai fugir não, Rogério. O Senhor, Ele começa a agir e o objetivo dele é desempedrar o nosso coração. Tirar toda essa casca que a gente imagina que é um reino. Que a gente imagina que é uma bênção. A bênção é quando eu tiver uma Maserati, uma Ferrari no meu... Pode ter, você pode ter. O Senhor pode dar tudo isso. Mas o que Ele tem é muito maior. São bênçãos espirituais ilimitadas. O que você prefere? Todo dia você andar num carro maravilhoso? Ou você ter ousadia, poder e autoridade para falar para um coxo, para um cego, enxerga, para um coxo, levanta e anda? Eu quero isso. Que o Senhor possa nos dar essa autoridade, essa ousadia. De falar: hoje eu não tenho prata nem ouro, mas levanta e anda, no poder do nome de Jesus. Tenha a sua vida de volta, porque foi isso que Ele veio fazer. Quando Ele entrou por aquela porta de Jerusalém, Ele entrou ali para dizer: a sua vida não vai ser mais a mesma. A sua vida não vai ser mais a mesma. A partir de agora, a sua vida vai ser diferente. Porque o seu velho homem vai morrer, vai sofrer um pouco, vai doer um pouquinho, você vai chorar um pouco, mas você vai ressuscitar. E você vai voltar de uma maneira poderosa. E nada vai te abalar. E isso ainda vai se cumprir, né? A gente está estudando isso nos small groups, né? Vai chegar um dia que teremos corpos espirituais. E nada realmente vai nos abalar. A morte não vai ter mais poder sobre nós. E quando a gente entende isso agora, que a morte já não tem poder sobre a nossa vida, a gente passa a andar no reino espiritual. A morte já não domina sobre mim. A morte não tem poder mais sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque, você não vai morrer nessa vida natural? Pode ser que sim. Mas eu sei, eu tenho uma certeza que Ele vai me ressuscitar. E eu vou voltar com um corpo glorificado, cheio do poder e da autoridade do alto. Onde não vai mais haver pecado, onde não vai mais haver dor, onde não vai mais haver limitação dessa matéria. Que nos consome, né? Essa matéria aqui que nos atrapalha às vezes, né? E ali, nesse contexto, né? É o que se celebra, se fala aí do Domingo de Ramos, né? Quando o Senhor entra na cidade e alguns ali pegam folhas, capas para o Senhor passar, pegam folhas ali. Aí existia uma simbologia ali, né? De vitória, de celebração, aquela agitação das folhas, né? Mas o Senhor entrou daquela maneira, primeiro para que se cumprisse a profecia. E segundo, porque esse era o reino que Ele vinha trazer. A obra da cruz, né? Esse era o reino. A obra da cruz nos dá esperança de sermos libertos do pecado. Não mais dependentes das obras da carne. Porque hoje a gente ainda é dependente, né?
Nossa carne, a gente estava falando outro dia, o pecado é tão bom que ele tem até salário, paga bem. Já viu lá? Está na Bíblia, né? O salário do pecado é a morte. Mas se o Senhor me livrou da morte, eu não quero esse salário mais, né? Eu não quero mais receber nada que venha do pecado. O Senhor não planejou o homem para morrer. O Senhor não planejou a morte. A morte entrou no homem, entrou na humanidade por causa do pecado. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o plano perfeito, Ele planejou, eu vou lá. Eu vou me materializar como homem, vou sofrer como homem, vou morrer como homem, sem pecado, sem erro, e vou ter autoridade para pegar de volta a autoridade da morte. E é isso que a Bíblia fala que Ele fez. Ele foi, tomou as chaves do inferno, resgatou os que estavam cativos, nos deu esperança, nos trouxe esperança. E a palavra diz que Ele é o primeiro de muitos que serão ressurretos. Todos nós aqui. E muitos outros que nós vamos alcançar em nome de Jesus. Queria ler aqui o Salmo 118, a partir do versículo 19. É um salmo profético também. Também tem a ver com essa passagem. Diz assim, versículo 19: Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e fostes a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hosana significa salva-nos, Senhor. Esse é o significado de Hosana. Então, quando Jesus entrou naquelas portas ali de Jerusalém, montado sobre 2 jumentos, eu não sei como isso aconteceu, não sei como é que se monta sobre 2 jumentos. Talvez alguém possa me explicar depois. Mas também não quero saber. Também não me importa muito como foi. O que importa é que a palavra fala que Ele entrou para que se cumprisse. Ele entrou de uma maneira humilde e poderosa para transformar, trazendo um reino diferente do reino que todos esperavam. Um reino eterno. Né? Esse salmo messiânico aqui, né? Ele fala dos ramos que se estendem, ele fala, né, do Hosana, salva-nos, Senhor. Ele fala muito desse domingo, né, do Palm Sunday aí, que a gente está falando. Era o Messias literalmente entrando, né? Entrando para vencer. Porém, Ele entrou o Senhor já sabia o que esperava, né? Os homens não sabiam, mas o Senhor sabia. Então a gente imagina que de repente Ele entrou para reinar. Ele entrou para reinar. Mas Ele entrou primeiramente para morrer, para se oferecer, para se colocar diante dos homens e morrer no nosso lugar. Ele se ofereceu ali naquele momento. Você imagina Ele entrando, todo mundo celebrando ali, alguns que estavam ali, né? Celebrando, vem nos salvar. E Ele falando, eu vou salvar. Mas antes eu vou ter que morrer, vou ter que sofrer, vou ter que passar pela cruz. E ali, né, era Ele se oferecendo, né, se colocando ali. A gente leu aqui, né, que no dia seguinte, na entrada dele, Ele vai ao templo, expulsa tudo aquilo que estava contaminando a fé. E é isso que o reino de Deus vem fazer. O reino de Deus, ele chega para colocar ordem no nosso interior. Ele chega para purificar, ele chega para colocar cada coisa no seu devido lugar. Ele chega para arrancar, e às vezes é necessário que algumas coisas
balancem aqui dentro. Às vezes é necessário que a gente dê liberdade para que ele vire a mesa aqui dentro. Que ele chega, jogue para o alto e fale assim: o que é isso que você está fazendo com a sua vida? O que é isso que você acha que você está conquistando? Que reino é esse que você acha que você está vivendo? E quando o Senhor faz isso, e a gente entende, a gente tem a possibilidade de viver esse reino. E de repente se colocar como um daqueles coxos ou cegos que estavam ali: Senhor, restaura a minha visão, porque talvez isso era o que todos precisavam ali. Diz que todos os cegos que se chegaram a ele naquela segunda-feira foram curados, mas os principais cegos eram aqueles que estavam acusando o Senhor, e aqueles que deveriam estar falando: Senhor, eu vejo com meus olhos, mas eu não enxergo o que está acontecendo. Abre os meus olhos. E se ainda hoje você não tem esse entendimento, basta falar: Senhor, abre os meus olhos, me faz entender, compreender, contemplar e viver esse reino, e esperar por esse reino, e estar feliz com esse reino, me alegrar por tudo que esse reino oferece. Mas é interessante, né, que a entrada desse reino em Jerusalém despertou a ira de muitos, né? Principalmente dos religiosos que ficaram indignados. E eu não sei quantos aqui se converteram num contexto onde, quando esse reino começou a se manifestar na sua vida, isso levantou uma indignação na vida de quem está ao seu redor. Eu conheço o testemunho de alguns aqui, né, em que isso foi muito latente, isso foi muito presente, né? E essa, eu vou te falar, é uma marca de quem vive no reino do Senhor. É despertar muitas vezes, sem que as pessoas saibam, mas despertar uma indignação daquilo que você vive, do reino que você representa, daquilo que você representa aqui na terra. Você fala: não, mas o Reginaldo é muito bonzinho. Reginaldo, você não pode ser bonzinho assim, não. Ô, Reginaldo, o cara te passou para trás um monte de vezes, você vai perdoar ele de novo? Não, não, mas é porque ele é crente. Esse negócio de crente não dá nada, viu lá o Reginaldo? Estão passando ele para trás. Ele já perdoou o cara 3 vezes. E ele vai lá de novo, quando o cara chama para trabalhar, ele vai de novo. Eu estou dando um exemplo, tá? Não estou sabendo de nada não, tá, Reginaldo? Mas assim, a nossa vida é assim. Isso vai acontecer se nós servirmos a esse reino. E quantas vezes a gente já ouviu, né? Mas isso não é justo. Mas isso não é justo. E quantas vezes a gente ouve isso na vida de casal, de vários casais. Mas isso não é justo. Eu estou há 15 anos orando pelo meu marido. Aí agora que ele começa a se converter, eu quero que ele comece a andar nos caminhos do Senhor, tudo. Ele tem que se arrepender de tudo que ele fez. Ele tem agora que me tratar assim, né? E aí o Senhor vai falar: minha filha, você orou a vida inteira para ele se converter. Ele está se convertendo agora. Agora é a hora de você empurrar ele para o reino, né? Agora é a hora da gente se humilhar mais. Porque olha só, esse pessoal esperava uma justificação de um reino que viria honrá-los. Mas o Senhor apresenta um reino que nos humilha, que nos torna humildes, porque Ele se apresentou assim. Depois Ele chega diante dos discípulos e fala: tira a sandália aí. Naquela época o pessoal andava descalço, de sandália suja, aberta, em terra. Não era esse pezinho bonitinho que vocês têm aí, não, né? Bom, tem uns que não devem ter pezinho bonito aí também, não, né? Mas pelo menos está aí, ó, guardadinho, não está andando em terra. Aí você imagina, o Senhor faz cada um sentar e lava os pés de cada um. Esse é o reino. E aquilo produziu vida naqueles discípulos, né? Se Adão foi expulso do paraíso, né, foi expulso afastado da presença de Deus por causa do pecado, né? Jesus, ele entra para nos tirar desse pecado, para nos tirar dessa morte, para nos tirar dessa realidade. E aquele que entra nesse reino, né, quem reconhece esse reino,
entra pelo caminho da ressurreição. E vou falar mais, olhando essa situação ali. Aqueles que tiveram os olhos abertos e reconheceram que aquele que estava entrando no jumentinho era o rei era o rei dos reis, era um novo reino chegando. Esses sim vão ter olhos abertos para enxergar ele chegando num cavalo branco poderoso. Mas quem não tiver olhos abertos para entender o reino que ele está instalando hoje na minha vida e na sua vida, quem não tem os olhos abertos para ver aquele chegando num jumentinho humilde como o reino dos céus, nunca vai ver o reino dos céus chegando num cavalo branco para reinar. E nunca vai reinar com ele. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Aquele que abre os olhos e reconhece aquilo que o Senhor fez. E reconhece que ele veio não para me exaltar, mas ser exaltado em mim, na minha vida, para me transformar. Essa é a maior ação do Senhor, é transformar a minha vida, é transformar a minha esposa, é transformar meus filhos, é me usar para transformar a vida de cada um deles. E não deixe o diabo te acusar quando ele começar a fazer essa transformação. Não deixe as setas do inimigo te fazerem voltar para trás e olhar quem você era, ou olhar quem o seu marido era, ou olhar quem a sua esposa era, o que fizeram com você. Mas olhe para o Senhor e fala: Senhor, aquilo que eu estava orando está acontecendo. Senhor, aquilo que eu tenho buscado, o teu reino, como a gente olha que venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Senhor, eu estou começando a contemplar. Está doído, ainda não chegou lá, ainda não me aliviou, mas continua a tua obra na minha vida. Você acha que trocar um coração de pedra por um de carne é algo simples? Para o Senhor é, mas é uma cirurgia, né? Como é que se troca um coração? Você tem que abrir, né? A palavra fala que ele, nos últimos dias ele ia trocar, ele ia fazer essa obra, arrancar o coração de pedra do homem e colocar um coração de carne, um coração pulsante, um coração sensível, um coração que está atento à vontade do Senhor, pronto para receber esse reino. Amém? Amém. Eu queria que todos se colocassem de pé. Eu queria orar nesse momento para que o Senhor possa nos convencer de toda a verdade. Para que o Senhor possa abrir os nossos olhos, para que não sejamos como os religiosos, que viram, mas em vez de receber, julgaram. Ao invés deles se apresentarem como necessitados, como órfãos, como pecadores, se apresentaram como justos. E foram deixados de lado. Foram deixados à parte da obra do Senhor. Mas que hoje o Senhor possa nos trazer para perto dEle. Possa trazer o reino dEle, instaurar esse reino. Esse reino é diferente. Não é como o reino que a gente conhece. Ele é um reino muito mais poderoso. Senhor, toma o nosso coração nesse momento, Pai. Enche-nos de Ti, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Abra, Senhor, nosso coração. Tenha liberdade de fazer em nós a Tua vontade. De fazer a cirurgia necessária, Senhor. Para tirar, Senhor, tirar toda a casca, Senhor. Tirar toda a religiosidade, Pai. Tirar toda a fala humana, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Faça essa oração nesse momento. Seja feita a sua vontade, Senhor. Assim na terra como no céu.
quero nesse momento te convidar. Se você, em algum momento dessa passagem, daquilo que a gente leu, se você se reconhece como alguém que precisa, se tem áreas da sua vida que precisam ter os olhos abertos, se tem áreas na sua vida que precisam de cura, que precisam te levantar, se você se encaixa naquilo que foi pregado pelo Gu outro dia, né? De uma múmia que não conseguia andar, como Lázaro que estava ali, morto. Mas a igreja com o poder de desatar, está aqui hoje. Vem aqui na frente se você quer colocar o seu coração diante do Senhor. Se você precisa de cura, se você precisa de algo no seu interior que seja transformado, não tenha medo, vem aqui. E a igreja com o poder de desatar, com o poder de transformar, como igreja nós vamos orar para que cada um seja liberto das mentiras do inimigo. Se você tem recebido setas do inimigo, se você tem recebido setas para olhar para trás, ou tem se sentido acusado do passado, acusado de coisas, acusado de quem você era, ou você tem olhado para o seu marido, para a sua esposa e olhado só quem ele era e não tem conseguido enxergar a obra do Senhor, vem aqui à frente você também, para que o Senhor possa curar completamente, possa transformar. Aleluia, Senhor. Vem, Senhor, vem sobre a vida da Cíntia hoje, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, toda acusação, toda mentira do diabo cai por terra. Fortalece, Senhor. Your
Amém, Senhor, abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente consiga contemplar o reino adiante de nós, Senhor. O teu reino diante dos nossos olhos, Senhor. Que a gente não olhe mais para trás, Senhor. Que a gente não olhe mais para o reino antigo, Senhor. Para os desejos do passado, Senhor. Para o homem do passado, esse morreu, Senhor. Para viver uma nova vida, Senhor. Uma vida abundante, Senhor. Oh, Pai, tira, Senhor, todo espírito, Senhor, de miséria, Senhor, do nosso interior. Oh, Senhor, todo espírito maligno que não vem de Ti, toda seta, Senhor, do inimigo na nossa mente, arranca hoje, Senhor. Arranca agora em nome de Jesus, Senhor, pela raiz, Pai. Deixa o céu descer. Deixa o céu entrar nesse lugar, reinar, vem reinar, vem reinar. Aleluia, Senhor. Prepara o nosso coração, Senhor, para aquilo que o Senhor tem. Eu sinto que o Senhor, Ele tem preparado coisas preciosas para cada um de nós. A palavra fala que Ele preparou bênçãos espirituais ilimitadas para que a gente pudesse andar nelas. Ele preparou antes da fundação do mundo, antes de te criar. Ele já preparou um caminho para você andar. E é um caminho de bênção, um caminho de prosperidade, um caminho de alegria, um caminho de vitória. Porque elas são ilimitadas no reino dos céus. E não é um reino que a gente vai viver só quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja. É um reino que a gente vive ainda hoje. É um reino que a gente vive hoje com os olhos da fé. Restaura, Senhor, restaura a fé, Pai, hoje, Senhor. A fé no impossível, Senhor. A fé no sobrenatural, Senhor. Restaura hoje, Senhor, a fé naquilo que os olhos não veem, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a esperança, Senhor, a esperança de ver as suas promessas se cumprindo, Senhor, a esperança de ver, Senhor, a tua palavra se cumprindo, Senhor, na vida daqueles que a gente tem orado, Senhor, na vida daqueles que a gente tem clamado, Pai, na nossa vida, Senhor, na nossa casa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, Senhor. Faça a tua obra em nós, Senhor. Faça a tua obra em nós, Senhor. Que esse reino esteja presente em nós, Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Ele possa continuar essa obra na nossa vida. Continuar essa obra através de nós. E o Senhor, Ele nos faz canais de tudo aquilo que a gente recebe. Ele nos faz canais de tudo aquilo que a gente assimila nele. Então tudo aquilo que hoje Ele falou com você, tudo aquilo que hoje Ele te transformou, você é um canal de transformação. Você é um canal de bênção. Você é um sacerdote desse reino. Você é um sacerdote desse reino. E onde a gente pisa, a gente é representante desse reino. Desse reino de bênçãos ilimitadas, de uma alegria inesgotável. Isso é tremendo. O que é mais tremendo para mim é que é independente das circunstâncias, porque a alegria nesse mundo, com a conta bancária cheia, com tudo que você quer, é fácil nesse mundo. Mas aquilo que o Senhor nos capacita é viver em toda e qualquer circunstância com alegria. Quando Paulo fala ali dos Filipenses, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter escassez, aprendi a passar necessidade, aprendi a ter abundância. E aí tem um versículo pequeno, que às vezes a gente usa de uma maneira errada, que fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente usa, eu tudo posso, então eu posso conquistar isso, eu posso conquistar aquilo, eu posso avançar aquilo. E você pode realmente. Mas o que ele está falando ali é o seguinte: eu posso passar por qualquer tribulação, eu posso passar por qualquer dificuldade, eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pela água, eu posso passar por qualquer dificuldade e nada vai me abalar. Eu posso passar por escassez e isso não vai me tirar da presença do Senhor.
Eu acho que o mais difícil é falar como Paulo ainda falou: eu posso ter abundância, e isso não vai me afastar dos caminhos do Senhor. Talvez essa seja a maior dificuldade do ser humano. Mas Paulo falou, e que a gente também possa falar: Senhor, eu posso andar em abundância, abundância nessa terra, e nada vai me abalar. E minha fé vai ser a mesma, minha generosidade vai ser a mesma, o meu caminhar vai ser o mesmo. Eu posso passar necessidade, dificuldade, tristeza, mas o meu amor vai ser o mesmo, por ti, pelas vidas, pela obra. A minha fé não será abalada. Senhor, que possamos seguir nessa fé, Pai, de que tudo posso naquele que me fortalece, porque é o Senhor que nos fortalece, o Senhor que vai à frente, Pai. Guarda-nos, Pai, guarda a vida de cada um, guarda nossos familiares, Senhor. Guarda, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor. Envia a tua cura hoje, Senhor. Cura, Pai. Cura toda a enfermidade, Senhor. Restaura o abatido, Senhor. Nos dê uma semana, Senhor, de vitória na tua presença. Quero te pedir pela vida de cada um, cada família, Senhor. Nos livra de toda a retaliação do inimigo. Nos livra de toda a investida de Satanás, Senhor. Cobre cada família com teu sangue, Senhor. Nos proteja, Senhor, com o teu poder, Pai. E nos dê ousadia, Senhor. Ousadia de andar nos teus passos, de falar da tua palavra, Pai. Com autoridade. Em nome de Jesus. Amém. Te damos graças pelo alimento. Abençoa essa comunhão, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ó, eu vou pedir para vocês não guardarem as cadeiras, por favor, que a gente vai fazer o ensaio e a gente vai tentar simular como vai estar.